Glória a Deus, graça e paz, abençoados, com todas as sortes de bênçãos, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso maravilhoso e bondoso Deus. Deixa eu só agradecer aqui a presença dos nossos irmãos da cidade de Barra do Choça, nosso irmão Antônio Mendonça, nosso irmão Mário e Laismar, amém? Esses abençoados que saíram da cidade de Barra do Choça, né? Próximo ali a Vitória da Conquista, para estarem conosco hoje, neste dia, ouvindo a palavra da graça de Deus. Aos visitantes também, sejam todos bem-vindos, nossos irmãos de Feira de Santana, e aos demais irmãos que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos, amém? Aí está o tema, é a trilogia desta mensagem, né? Deus, o assolador e a destruição. Nós pregamos, né, a primeira e a segunda parte. Nós vamos fechar hoje na terceira etapa. Eu quero dizer, meus amados, que o nosso irmão, né, o bispo Geraldo Moraes, o nosso irmão, o nosso amado Cristiano França também, eles têm pregado esta palavra, esse tema tem sido uma aula. Eu só estou aqui dando o meu parecer, contribuindo também para que esse entendimento chegue aos amados. Queridos, chega de pregar Malaquias 3:10, o povo está saturado disso. Chega de pregar Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada faltará. Chega de pregar para a igreja como doutrina, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós fomos chamados, amado, para beber da água da vida, que flui, que jorra dentro de cada um de nós. A graça de Deus é um oceano do Espírito Santo, e nós fomos convidados, chamados pelo Espírito, para mergulhar cada vez mais nesta palavra e provar deste conhecimento maravilhoso, a qual conhecimento a igreja desconhece. Nós vamos falar de assuntos que muitos nunca ouviram e vão, claro, pela primeira vez vamos nos chamar de herege. Mas eu já deixo aqui registrado, vocês que estão na gravação, vocês que nos acompanham lá no YouTube, assista a primeira parte, assiste a segunda mensagem e venha para de hoje, crescer na graça e no conhecimento. Olha lá, Deus, o assolador e a destruição. Isaías capítulo 54 é o texto de partida, versículo 16. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o quê? O assolador para quê? Para destruir. Quem criou? Foi Deus. Então Deus criou o assolador para destruir. Deus criou o mal com um propósito, como ele disse lá em Isaías 45:7. Deus criou o bem e o mal, as trevas e a luz. Provérbios 16:4 diz que Deus fez todas as coisas, inclusive o ímpio, para o dia mau. Então tudo está no controle, no governo absoluto do soberano Deus. E para as nossas vidas, Ele traz esta verdade, essas verdades, para que nós venhamos descansar e confiar inteiramente nele. A primeira parte foi apenas o título, Deus o assolador para a destruição. Segunda parte nós trouxemos o julgamento e o fim, julgamento de Israel e o fim. Mas o fim de quê? E hoje nessa terceira parte nós vamos falar disso aqui, ó. Ei, meu Deus do céu, quantos irmãos sofrem antecipadamente não, sofrem por não conhecer. Ele disse por boca de Osés: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então vamos lá, irmão, antes que você me chame de herege, de maluco, vamos ouvir a palavra, vamos ouvir o Espírito. E está aí o subtítulo, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. Vamos lá. Que é isso, irmão? Eu vou de Bíblia. Mateus capítulo 24, versículo 15. Olha lá. Quando, pois, virdes, quem está falando? Jesus. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta quem? Daniel. Jesus está falando do que Daniel havia profetizado.
Está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 22 a 27, nós já falamos na outra mensagem. Então Jesus está testificando daquilo que Daniel falou. Quando, pois, virdes, vocês vão ver. Vocês quem? Você? Não, aquele povo com quem Jesus estava falando, com os primeiros discípulos daquela geração. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, é para ler e entender. Está no lugar santo, Jerusalém, a cidade santa do Senhor. Era uma referência ao lugar santo de Deus. Quem lê, entenda, era para entender. Eles precisavam entender isso. Vamos lá. Lucas, quem crê na Bíblia? Amém? Tem alguém que crê nas Escrituras aqui? Então, só vou ler e vocês vão acompanhar. Lucas, capítulo 21, versículo 20. Mas, quando virdes Jerusalém cercada de quê? De exército. Amém? Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Vocês vão ver, Jesus falando para aqueles discípulos, vocês vão ver Jerusalém cercada de exército. E quando vocês presenciarem isso, vocês vão entender que é chegado o quê? A desolação. De que desolação é essa, Jesus? Daquela que profetizou Daniel. Amém? Olha lá, vamos que vamos. A história corrobora. Jesus falou isso aqui. Lucas 21, 20. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Desolação. A história corrobora. Vamos lá, vamos de história. Olha lá. Durante o conflito, o exército de Roma, comandado pelo futuro imperador Tito, cercou e conquistou a cidade, que era controlada por facções rebeldes da Judéia, desde o ano 66 depois de Cristo. O cerco terminou aonde? No ano... Isso está na história, irmão, é só procurar, é só pesquisar. O cerco terminou no ano 70 depois de Cristo, com a destruição de quê? Do segundo? Lembra que Jesus disse não vai ficar pedra sobre pedra? Olha aí, ó. Durante a invasão de Jerusalém, os romanos fizeram um grande saque na cidade. Destruiu a cidade. Olha lá. Vamos mais. As tropas romanas do general Tito tomaram a cidade de Jerusalém no dia 8 de setembro do ano 70 da era cristã. As tropas romanas entraram na cidade, o que por si só era proibido. O templo foi incendiado e os habitantes foram deportados como escravos. 70 mil soldados destruíram a cidade santa dos judeus. Quando Jesus ia saindo do templo, Mateus capítulo 24, versículo 1, os discípulos tentaram impressionar Jesus e disseram assim: olha, pai, olha, mestre, que maravilha de templo. Jesus disse: vocês não estão vendo tudo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja. Foi ou não foi? Ah, irmão, nunca ouvi dessa história. Procure. Foi derrubada porque a palavra do Senhor não volta vazia, e já tinha sido profetizada lá pelos profetas. Tinha que acontecer, e Jesus não estava inventando nada. Jesus estava falando, relatando daquilo que já estava profetizado que tinha que acontecer. Olha lá. Com a invasão dos romanos, o templo foi quase totalmente destruído pelas tropas do general e futuro imperador romano Tito Flávio César Vespasiano Augusto. Era o filho de Vespasiano que futuramente se tornou imperador de Roma. Então, amados, este Tito, que era imperador, ele invade Jerusalém no ano 70 como aquele assolador que Deus
que Deus, não foi o diabo, não foi o capeta, aleluia. E ele vai não, irmão, foi Deus que mandou. O julgamento sobre Israel, o juízo de Deus sobre Israel teria que acontecer e Deus iria usar o instrumento. Mas aí não foi Deus, foi Tito, usado por Deus. Porque Deus fez todas as coisas, inclusive o homem mau, o mal, para cumprir os seus desígnios, abafando aquilo que seria a grande revolta judaica, onde morreram mais de 1 milhão de judeus. E aí, já começou a entender que a grande tribulação não tem nada a ver com isso que os nossos irmãos futuristas lançam para a grande tribulação vai acontecer no ano de 2025. Disseram que ia acontecer em 2000, disseram que ia acontecer em 2010, e lá vai, e lá vem, e vai. Vão morrer nisso, nessa conversa fiada, porque não conhecem as Escrituras. E Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras. Vocês são destruídos por falta do conhecimento. O conhecimento liberta desse cativeiro imperialista pelos homens que distorcem a verdade de Deus. Essa palavra é para você ter descanso no teu espírito, que a grande tribulação não é para os nossos dias, já ocorreu, já aconteceu, foi para aquele tempo, para aquela geração. Não, porque vai se levantar um governo, talvez seja esse aí, presidente da França, esse homem, talvez seja dos Estados Unidos, não, talvez seja da Coreia do Norte. Eles ficam chutando, adivinhando. Por quê? Porque não sabe, porque não conhece as Escrituras, ignoram a verdade. Mais de 1 milhão de judeus morreram naquela guerra. Olha lá, Lucas 21, 22. Porque aqui é Bíblia, já não é mais história secular. Aqui é Bíblia, já não é mais história onde eles viveram naquele tempo e passaram, como Flávio Joséfo passou tudo aquilo que ocorreu naquele período. Aqui já é as Escrituras. Eu espero que, se você não crê na história, venha crer, porque ambas corroboram, testificam. Olha lá, Lucas 21, 22. Porque dias de quê? De quê? Vinganças são estes, para que se cumpram algumas coisas. Todas as coisas que estão onde? Não é no livro do irmão Elson, é na palavra. Todas as coisas tinham que se cumprir, amados. E foi isso que o Senhor Jesus falou. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Tinham que se cumprir. Olha lá, Mateus 24, 16. Agora vamos de sola. Te prepara, irmão, porque o Senhor está vindo. Cuidado, senão ele vem, tu fica. Fica onde, irmão? Por causa disso aqui, ó. Interpretar o texto fora do contexto. Vamos lá, Mateus 24, 16. Então, aí o contexto, né? Então, Jesus falando: os que tiverem aonde? Na Judéia, fuja para onde? Então isso não é arrebatamento da igreja, irmão. Porque Jesus está falando para um povo que está em um lugar específico. Como é que eu vou pegar Mateus 24 dizendo que é arrebatamento da igreja? Que você tem que ter cuidado, senão Jesus vem e tu fica. Não existe isso. Aí eles falam para o nosso irmão Geraldo, que Geraldo não conhece a hermenêutica e exegese. E aí? Só examina o texto, irmão. Eles que não conhecem, porque eles têm um anel de teologia, têm diploma, mas estão cegos. Não tem a revelação da palavra. Olha lá. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Bonito isso. Jesus está vindo buscar a igreja, e eu não posso ir buscar uma roupa, eu não posso ficar na cidade da Judéia, eu tenho que fugir para os montes. Não faz sentido pregar a volta de Cristo. Não faz sentido pregar arrebatamento da igreja entendendo esse texto, ou compreendendo desta forma. O texto por si é claro, olha lá. E quem estiver onde? Não volte atrás a buscar as suas vestes. Jesus está falando de um evento, de uma situação comum, humana, e não de algo
onde a igreja seria arrebatada, e se você não estivesse preparado... irmão, você nunca leu Mateus 25, as virgens loucas e as virgens prudentes? Está dentro do mesmo contexto, porque as virgens loucas eram aqueles que na grande tribulação não estariam apercebidos, não tinham entendido a mensagem de Jesus e nem dos profetas. E as prudentes, em uma linguagem de parábola, estariam com óleo, com azeite preparada, a mente atenta para os fatos e acontecimentos que iriam ocorrer naquele lugar. Cadê teu azeite? Prepara o vaso, irmão, enche de azeite, viu? Porque senão o que, irmão? Mateus 24, 19 e 20. Eu cheguei em um lugar, os irmãos pregando esse negócio aí, rapaz. Negócio aí, não estou desmerecendo o texto não, estou falando como eles pregam aquele negócio. Te prepara, porque assim como aconteceu no dia de Noé. Lembra isso aqui? Mas a boca coçou, a língua me deu vontade de gritar no meio de uma multidão. Irmão, lê aí os próximos versículos, porque você foi lá e escolheu alguns. Lê o texto todo. Vamos ler isso aqui, irmão? Ele não leu, é porque as grávidas não vão para o céu. Já pensou, irmão? Mas, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Eu acredito que tem gente no sistema religioso, mulheres, que não querem nem engravidar, com medo disso acontecer. Irmão, não quero filho não, porque vai que Jesus volte e a gente esteja grávida. Porque eles levam esse texto nesse sentido. Então não quero engravidar não. O marido doido para ter um filho. Não quero. Aí Jesus volta, tu é sabido, Jesus volta, tu vai e eu fico grávida. Você está vendo, irmão, o problema sério disso aqui? Eu falo aqui num tom de brincadeira, de ironia, mas o negócio é sério, é porque eu sofri com isso aí. Eu tinha medo também desses textos. E hoje quando os irmãos pregam essas mensagens, que o Espírito no tempo e no modo vem trazendo, as pessoas ignoram, não querem nem ouvir. E quando começa a ouvir, já começa a julgar. Tá maluco, falso profeta? Irmão, tenha paciência. O apóstolo fala aos Hebreus, tudo indica que foi Paulo, no capítulo 5, no versículo 11. Paulo disse, o escritor dos Hebreus, vocês tornaram negligentes, tardios em ouvir. Vocês não querem ouvir. Vocês tornaram os negligentes, vocês não querem ouvir, então vocês não aprendem. Olhe lá. Mas, ai das grávidas, se preocupe não, viu, minha irmã? Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa, o quê? Não é arrebatamento, irmão, é fuga, tem que dar no pé. Tito está vindo, Roma está vindo com 70 mil soldados, e aqueles que estavam ouvindo, atentos à mensagem de Jesus, cai fora. Está trabalhando no campo, cai fora. Está em cima do telhado batendo martelo lá, deixa a ferramenta, cai fora. Não está na cidade, nem volte para buscar o paletó, irmão. Mas o paletó é ungido, deixa lá, irmão. Cai fora. Ai das grávidas, por quê, irmão? Imagine uma irmã, meu amado, uma hebreia com um bucho aqui. Vem o general, vem os soldados e a grávida correndo, meu irmão. Que dificuldade daquela irmã. Aquelas que estavam amamentando naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça onde? Imagine quem quer sair no frio, irmão. Todo mundo em casa, debaixo do cobertor. Tem gente que nem gosta de vir para a reunião porque está um frio. Aí, irmão, orar para que não aconteça no inverno, nem no quê? O que era que acontecia no sábado? Primeiro, que os judeus guardavam sábado. Porém, entretanto, para o público que Jesus está falando, não tem nada a ver a guarda do sábado. Por quê? Porque Jesus já tinha pregado que não era para guardar um sábado de 24 horas. Então, os escolhidos não tinha problema com o sábado, porque eles não guardavam mais o sábado, porque o próprio Jesus disse que ele era senhor do sábado para os fariseus. Então os fariseus, as virgens loucas, estariam guardando o sábado, mas os discípulos de Jesus, que seguiam Nazareno, não estariam guardando o sábado. Porém, tinha outro problema. No sábado, Jerusalém era trancado os portões, ninguém entra, ninguém sai. Orai para que não aconteça no sábado, porque senão vai pegar todo mundo no lugar santo, na cidade.
e a matança seria muito pior. Então Jesus disse: orai para que não aconteça nem no inverno e nem no dia de sábado. Tem mais, irmão? Tem, o texto é claro e objetivo. Mateus 24, 21 e 22. Ai, meu pai, olha aí, aí. Porque haverá então grande... Agora vamos lá. Como nunca houve, diga nunca houve. Então igual àquela que Jesus está profetizando, que Daniel falou, nunca tinha acontecido, irmão. Dilúvio não foi igual a essa. Foi o que Jesus falou. Quantas pessoas morreram no dilúvio? Alguém sabe? Eu não sei. Mas Jesus disse que nunca... nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Agora que ele está se referindo àquilo que iria acontecer posteriormente. Nem tampouco há de quê? Então não haverá futuramente. Então o mundo não vai acabar como as pessoas dizem, porque Jesus disse não houve e não vai acontecer novamente igual. Então não tem como eu pregar isso aí e dizer que é o fim do mundo, irmão. É o fim de quê? Não é do mundo, cosmo. Vamos chegar devagarzinho, vamos mastigando. E se aqueles dias não fossem o quê? Abreviados, diminuídos. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhum é o quê, irmão? Nenhum espírito? A tua carne vai para o céu? Então isso aqui não está falando de salvação eterna, está falando de salvação, livramento da carne, do corpo. Salvação aqui é livramento. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos... serão o quê? Abreviados aqueles dias. Vamos supor que a grande tribulação fosse levar um mês. Jesus abreviou por causa dos escolhidos. Não, vai acontecer em uma semana. Olha lá, tem mais? Tem mais. Mateus 24, 24. Tudo isso iria acontecer antes desse ápice do ano 70. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios. O povo já gosta desses milagres que acontecem ali, né? E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até o quê? Os escolhidos aqui é você? É os escolhidos para salvar daquela grande tribulação. Então haveria falsos cristos. Historicamente houve muitos se dizendo Cristo. Por isso que Jesus disse: quando disserem ele ali, tem um Cristo ali, não vá. Quando disserem ele, não vá. Mas ele está no deserto. Não sou eu, Jesus falando. Não é o meu reino que iria ser estabelecido oficialmente, porque espiritualmente na cruz foi consumado. Mas depois do ano 70, a plenitude da graça iria encher os corações, e o reino messiânico iria de fato tomar forma. Então não vá, porque o reino estará onde? Dentro de vocês, dentro de vós, e não fora. Então haveria falsos cristos, falsos profetas. E aí eu destaco dois que profetizaram mentira. Falso o quê? E eu destaco dois que profetizaram mentira: Emineu e Fileto. Paulo disse: cuidado com eles, porque eles estão dizendo que a ressurreição já é feita, e a ressurreição ainda não tinha sido feita, porque eles estavam falando antes do ano 70. E eles já estavam corrompendo as mentes das pessoas, dizendo: não, já aconteceu. Porque os mesmos sabiam que este evento da ressurreição não seria física, no sentido literal, de os túmulos abrirem e as pessoas levantarem e irem para o céu. Mas era uma condição espiritual, onde os espíritos que estavam adormecidos na morte adâmica seriam ressuscitados, e assim seria um só espírito com o Senhor Jesus Cristo. Quem é um só espírito com o Senhor? Quem é um só espírito com o Senhor? Seja bem-vindo à ressurreição do Espírito.
A morte não tem mais poder sobre a tua vida. Olhe lá, Mateus 24, 26. Vou adiantar aqui o negócio. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, olha lá, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Para aquele tempo. Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também o quê? A vinda do Filho do Homem. Vamos lá agora, vamos um pouquinho de paciência agora, né, irmão? A vinda do Filho do Homem. Então a vinda do Filho do Homem, a queda do templo e a grande tribulação é um evento só, porém dentro da sua ordem. Jesus em Mateus 24 estava profetizando que aquilo iria acontecer naquela geração. O templo ia ter que cair, a grande tribulação, a desolação profetizada ia acontecer, e dentre esse evento, eles veriam um sinal no céu, um sinal, a vinda do Filho do Homem. A igreja hoje quer esperar literalmente. Irmão, mas porque o anjo falou em Atos que assim como vocês viram ele subir, vocês verão ele descer. Mas não é nessa linguagem que você compreende. A linguagem ali era para aqueles que já entendiam essa mensagem, que assim como Jesus foi assunto aos céus, eles veriam descer. Para quê? Para julgar Israel, como um sinal que já estava profetizado, e não no sentido literal que Jesus ia descer lá montado em um cavalo branco, tocando trombeta. Não era nada disso. E nós vamos ver nas escrituras, olha lá. Isso aqui é para termos uma noção do que eu estou falando. Isaías 19, versículo 1. Sentença contra quem? Nessa passagem aqui, Deus está sentenciando, julgando, trazendo juízo sobre o Egito. Eis que o Senhor, quem é o Senhor aqui? Vem cavalgando numa? Contra quem? Será que Jesus veio montado em uma nuvem? Pacatá, 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 pacatá? Viu que é uma figura de linguagem? Viu que é uma força de expressão? Viu que é uma fala do autor para dar ênfase a um fato? Como foi que Deus veio contra o Egito? Usando quem? Por exemplo, Moisés. As pragas. Para destronar, destruir o Egito, para que o nome do Senhor fosse glorificado e reconhecido em toda a terra. Nas pragas que Moisés realizou, aparece o Senhor montado em uma nuvem correndo? Então isso aí não é no sentido literal, irmão. Eu quero que você entenda isso aqui, que aqui foi contra o Egito, para quando nós voltarmos a falar do texto contra Jerusalém, contra o judeu, vocês não dizerem, não, mas Jesus vai vir sobre as nuvens. Aí também já dizia que ele tinha vindo sobre as nuvens. Veio? Não veio. Agora ele julgou ou não julgou o Egito? Julgou. Mas ele não veio cavalgando numa nuvem ligeira. Olha lá. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entrará no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Foi o que aconteceu. Aconteceu ou não aconteceu? Então vamos entendendo. Tem mais? Lamentações de Jeremias 2:1. Olha lá. Profecia novamente, agora contra o judeu. Como cobriu o Senhor de quê? Olha lá a expressão nuvem lá. O Senhor vindo sobre as nuvens. É a força de expressão, irmão, não é no sentido literal. A palavra como um todo revela isso. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião. Filha de Sião aqui é uma representação do templo que foi construído no Monte Sião. Aqui está falando do judeu. Derrubou do céu a terra a glória de Israel, cheia de glória, do céu
Deus derrubou a sua glória, abateu Israel, iria abater os rebeldes, iria abater os contraditores, iriam abater os ímpios. Vamos lá. E não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua o quê? O que era escabelo de seus pés? Escabelo era um banco de descanso onde os judeus costumavam sentar e colocar os pés para descansar. Deus chamava Israel de descanso para os seus pés, e ele derrubou no dia da sua ira. Que dia? Anos 70. Entenderam essa parte? Agora vamos voltar. Tem mais, 2, 3, lamentação. No furor da sua ira, cortou toda a força de quem? De Israel. Retirou para trás a sua destra, de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó, como que? E o Senhor está vindo com labareda de fogo, e vai queimar o planeta, e o mundo, os elementos se desfarão. Calma, vamos lá. Olha lá, ó. Com labareda de fogo que consome em redor. Vamos lá. Malaquias 4:5. Não vou pedir teu dízimo, tá bom? É 3:10, né, irmão? A gente nem lê aqui porque... Olha lá. Malaquias 4:5. O que é que está escrito? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia de quem? Então Deus, por boca de Malaquias, estava profetizando, Malaquias profetizando, que antes do terrível dia do Senhor, grande e terrível dia do Senhor, ele iria enviar Elias. Como assim, irmão? Mas Elias não já tinha vindo? Elias não já tinha sido levado na carruagem de fogo? Já. Porque aí, amado, não é o personagem, não é a pessoa, é o espírito. É em que espírito alguém ia vir que seria representado por Elias? Quem? Não. Eis que vem, presta atenção. Eis que eu, vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Vamos ver quem é ele? Mateus 11, 13 e 15. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até quem? E se quereis dar crédito, quem acredita? Eu acredito. E se quereis dar crédito, é este o quê? Que havia? Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Então quem era o profeta Elias que iria vir antes do grande e terrível dia do Senhor? E ele veio ou não veio? Ele veio e ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí aqueles que ficam achando que Apocalipse ainda vai se cumprir, ele disse: não, irmão, tu tá doido. O profeta Elias, como foi profetizado em Malaquias, não veio ainda. Então enquanto ele não vier, o grande e terrível dia do Senhor não aconteceu, já aconteceu. Porque o profeta Elias já veio na pessoa de quem? De João Batista. Andava igual, falava igual, era brabo que só. Pense em um profeta que não levava desaforo para casa. Chegou para o rei e disse assim: larga a mulher do teu irmão. O rei querendo barganhar com ele, ele disse: larga a mulher do teu irmão, a ponto da mulher mandar decapitá-lo, né? Então o homem não tinha papo na língua não, irmão. Ele vem no espírito, porque aqui está falando do espírito, não é da pessoa, é no espírito. Ele vem no espírito do profeta Elias. E quem disse isso não foi eu, foi Jesus que disse, amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem gente que não tem ouvido para ouvir, ouve, mas não entende. Olha lá, Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Eu posso levar isso ao pé da letra? Eu posso levar no sentido literal? Porque ele não entrou no Egito montado em uma nuvem. Amém? Porque já tinha sido profetizado em Lamentações o simbolismo do sinal da sua vinda. Então não é no sentido literal. Tem gente que vai morrer acreditando que o céu vai pegar fogo, que a estrela vai cair, que o sol vai desabar, que as estrelas vão ficar sem norte.
É nisso que a religião ensina, irmão. Mas não é isso que a palavra ensina. Porque isso aqui não é no sentido literal. Porque se fosse no sentido literal, isso aqui, as grávidas também não iriam para o céu. E se fosse no sábado, coitado. Se fosse no inverno, coitado. Quem está entendendo? Agora você consegue raciocinar o contexto? Que não é versículos isolados, mas tem um entendimento, uma revelação. Revelação não é eu que adivinho algo de você. Tem muita gente enganado. Irmão, você que está de óculos aí, cabelo grisalho, Deus está me revelando aqui. Isso não é revelação, irmão. Isso é adivinhação. Paulo disse: qual do homem sabe as coisas do homem, senão pelo Espírito do homem que nele habita? Meu irmão, se eu fosse chutar aqui, mas esse Espírito não está em mim. Se eu fosse chutar aqui, eu tenho certeza que alguma coisa da vida de vocês eu adivinhava. Mas esse não é o Espírito que opera nas nossas vidas. Porque o Espírito que opera nas nossas vidas é o Espírito da verdade. Porque eu estou pregando para um público onde milhões de pessoas futuramente, posteriormente irão ouvir essa mensagem. E aí? Será que eu não consigo aí dar um chute aí e acertar alguma coisa? Deus está me falando que aquele currículo que você colocou, pimba, a porta vai abrir. Quando eu olho está o irmão: eu recebo. É para você mesmo. Aí ele sai. Deus usou o profeta Elcio para falar comigo. Não usou nada. Eu só captei a tua fragilidade, o teu emocionalismo. Estou ministrando, estou vendo a pessoa desabando em choro. Percebo que não é por alegria pela mensagem, é por uma tristeza profunda. Vem aqui, irmão. Vem aqui, irmã. Deixa eu orar por você. Coloca a mão na cabeça. O que é que vai acontecer? Cai na hora. Porque eu já fiz isso. Então esse negócio do cai, levanta e cai, isso não tem nada a ver com Deus e poder do Espírito Santo. Tem a ver com a manipulação religiosa dos homens que distorcem a palavra de Deus. Revelação quer dizer que o véu foi tirado e agora você consegue entender a palavra que outrora você não entendia. A revelação é as próprias Escrituras, onde, como esses textos aí, quantos de nós passávamos por cima e não entendia nada? Ou entendia dessa forma, literal. Então agora você está recebendo uma revelação. Quem recebe? Revelação de quem? Minha? Do Espírito, irmão, da palavra. Não é uma revelação minha. Não é uma interpretação pessoal. É do Espírito, pela palavra. Porque a revelação tem que estar em linha com as Escrituras. Eu estou vendo uma sombra atrás de você. Tome cuidado, porque abriram uma cova, fizeram uma macumba. Está na Bíblia? Anátema, maldito. Não é revelação, é mentira. Mas pode acontecer. Qual do homem sabe as coisas do homem, senão pelo Espírito do homem que nele habita? Você é influenciado por isso, você acaba se envolvendo com isso, e as coisas vão acontecendo de acordo com aquilo que você espera que aconteça. E Deus permite, detalhe, viu? Deus deixa a operação do erro. Vamos lá. Então não é no sentido literal. Vamos lá, Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o quê? Sinal é literal? Eu tenho um sonho. É o quê? Um sonho. Eu tive um arrebatamento de sentido. Eu tive uma visão. Ou dormindo ou acordado. É um sinal. É algo literal? Não. Então isso aqui é o quê? Não é algo literal. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da onde? Da terra se lamentarão. Qual povo Jesus se referia a tribos? As 12 tribos de Israel, que estavam espalhadas pelo mundo, iriam se lamentar. Porque imagina um judeu naquela época, no ano 70, imagina um judeu morando na Espanha. Imagina um judeu naquela época morando em partes da Ásia, por exemplo, no Egito. Eles iam saber do evento. Eles teriam parentescos lá. Imagina a dor desse povo, o lamento, o choro desse povo. É disso que Jesus está falando. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre... Ele veio no Egito sobre as nuvens? Então aqui também ele não ia vir, porque isso aqui é um sinal.
Então verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder grande. Qual seria o poder e grande glória que o Filho do Homem iria vir? Usando quem? O assolador para o dia da destruição. Usando Roma, liderado por Tito. Era Deus usando, era Deus manifestando a sua glória, a sua ira, para julgar aquele povo contraditor, aqueles rebeldes. Judeu de Israel, olha lá. Mateus 24, 34. Essa aqui é muito interessante, viu, irmão? Há muito tempo atrás eu era do sistema religioso ainda, mas quando eu mastigava, eu sempre gostei de ler as escrituras. Quando eu chegava aí, eu embaraçava, eu parava e dizia, não, eu nunca comi esse negócio. Não sabia que era isso. Mas alguma coisa não, o Espírito já me incomodava. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Olha lá, ó. Em verdade vos digo, que não passará o quê? Esta geração sem que em todas estas coisas... Esta geração é a nossa? Então era isso que eu me perguntava. Jesus está dizendo para os seus discípulos, Jesus está dizendo para os judeus, em verdade vos digo, que não passará esta geração. Na geração de quem? De Jesus, porque ele está lá falando. Agora pesquisa aí, quantos anos tem uma geração? 40. Uma geração tem 40 anos. Jesus começa o seu ministério com 30 anos. 3 anos de ministério. Ele está dizendo que aquela geração não iria passar. Antes de finalizar 40 anos, todas as coisas escritas teriam que acontecer dentro daquela geração. Então não é a minha geração, não é a nossa e não é as gerações futuras. É algo que iria ocorrer na geração de Jesus, que corresponde a 40 anos. Jesus está dizendo, não vai passar 40 anos sem que tudo isso aconteça. Jesus morreu no ano 33. 37 anos depois, Tito invade Jerusalém. Antes de uma geração, porque ele disse não passará. Historicamente dizem que Jesus nasceu no ano 4 do calendário romano, que já estava implantado. Se Jesus nasceu no ano 4 do calendário romano, Jesus não morreu com 33 anos como algumas pessoas dizem. Jesus morreu com 29, porque ele morreu no ano 33. 33 menos 4, se ele nasceu no ano 4 do calendário romano. Então, amados, não iria passar aquela geração sem que todas essas coisas acontecessem. Vamos lá, vamos conferir. Mateus 16, 28. Em verdade vos digo, olha para isso, irmão. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui... Você estava lá com Jesus? Quem estava lá quando Jesus falou isso? Os discípulos, os judeus. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão o quê? Não iria morrer até que vejam vir o Filho do Homem no céu. Que palavra maravilhosa, irmão. Jesus disse alguns, nem todos, porque alguns de vocês vão morrer. Por exemplo, Pedro foi crucificado de ponta cabeça antes disso acontecer, então ele morreu. Paulo foi decapitado antes do ano 70, então ele não viu. Mas tinha um ali que ficou. Quem? João. João viu tudo isso acontecendo. Aonde? Preso na ilha de Pátimo. Aí ele relata o Apocalipse mostrando, falando, porque ele foi preso antes do ano 70, ele já está falando por enigma, por parábolas, por figura de linguagem, aquilo que ele ouviu de Jesus. O Filho do Homem vai vir, cedo venham, cedo é breve, é a palavra táxi do grego, venham logo, venham rápido. Olha lá, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, ou seja, a plenitude do reino seria estabelecida depois que o templo caísse, depois da grande tribulação. Cristo iria ser de fato o centro da nossa atenção, porque aí Paulo já tinha profetizado que ele não mais habitava em templos feitos por mão de homens, onde muitos judeus estavam procurando, estavam esperando. Olha lá, tem mais? Tem. Apocalipse, olha lá.
Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Olha o que João está falando aí, ó. João, preso na ilha de Patmos, está falando o quê? Olha lá. Apocalipse 1, 7. Eis que vem. Como que? Olha, lá em Mateus ele diz que vinha sobre as nuvens. Era um sinal. Aqui João diz, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. Quem foi que transpassou Jesus? Os soldados romanos. Por exemplo, Jesus está lá na cruz, o soldado enfia uma lança, né, em Cristo Jesus. Aí João, preso na ilha de Patmos, está dizendo, ele preso na ilha de Patmos, está dizendo que o Senhor ia vir sobre as nuvens, e os mesmos que tinham transpassado Jesus, iriam ver. Aí os religiosos lançam essa palavra para o futuro, e eles dizem o seguinte: irmão, ele está dizendo aí, que quando Jesus vier, aqueles que enfiaram a lança em Jesus, vão ressuscitar, e aí eles vão ver esse episódio, essa passagem. Não é disso que o texto está falando. Olha lá. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Eu já vi gente falando isso aqui, ó, dizendo que quando Jesus vier, supostamente na linguagem deles, as mídias, a televisão, o canal do YouTube, as redes sociais estarão todas registrando. Então todo olho na face da terra vai ver. Quá. Não é não, irmão. Todo olho verá era daqueles que estariam lá em Israel, que iam ver, presenciar aquele acontecimento histórico, irmão. Mais de 1 milhão de judeus mortos, templo incendiado, fogo para todo quanto é lado. O que foi que restou daquele templo? As muralhas, o muro da lamentação, onde alguns estão lá esperando o Messias e a reconstrução do terceiro templo. E todas as tribos, novamente as tribos da terra, se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Tribos aqui, João naturalmente está falando do judeu. Marcos 14, 62. Meu copo novo que eu recebi aqui do atleta. Marcos 14, 62. E Jesus disse-lhe, quem disse? Jesus: eu o sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. No contexto, Jesus está sendo interrogado e Caifás, o sacerdote, ele pergunta: és tu o Cristo? És tu o Filho do Deus vivo? Fale-nos. Até quando você vai deixar a gente aqui inquieto? E Jesus está lá olhando para a cara dele. Jesus todo ensanguentado, amarrado, pronto para ir para receber as chicotadas, prestes a ir para o Gólgota, para o Calvário. Então Caifás pergunta: és tu o Cristo? Aí Jesus disse aí, ó: eu sou. Você não está me perguntando, Caifás? Eu sou. E vereis. Quem vai ver? Para quem Jesus está falando? Para Caifás. Jesus estava dizendo que Caifás ia ver. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Então Jesus disse que Caifás ia ver. Eu não vi. Você não viu. Mas Caifás estava vivo para ver. Pedro não viu, morreu antes. Paulo não viu, morreu antes. Alguns dos apóstolos, Tiago, outros e outros morreram antes. Mas tudo indica que alguns discípulos que seguiam a Paulo, que pregavam com Paulo, Timóteo, Tito não o Vespasiano, né? Não de Roma, mas o Tito, filho na fé de Paulo, viram. Muitos discípulos viram isso acontecendo, porque Jesus disse: muitos de vocês não morrerão antes de vir sobre as nuvens o Filho do Homem. E Caifás, aquele que estava condenando Jesus, cuspindo na face do nosso Senhor,
dando soco em Jesus, Jesus disse para ele: você vai ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Eu creio que ele viu, porque isso já aconteceu no tempo dele. Tem mais? Olha lá, Mateus 24, 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, Jesus está usando um exemplo, um paralelo. Olha aí. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Jesus está fazendo um paralelo. Olha, assim como aconteceu em Noé, que muitos estavam desapercebidos, na grande tribulação, na vinda do Filho do Homem, na queda do templo, muitos também vão estar desapercebidos. Exemplo, quando ele usa a metáfora das virgens loucas, amém? Olha lá, Mateus 24, 39. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Na vinda do Filho do Homem ia ter dilúvio? Mas assim como eles estavam desapercebidos lá no tempo de Noé, na vinda do Filho do Homem, muitos estariam desapercebidos e muitos seriam levados pela água do dilúvio, levado por Tito, levado por Roma, cativos. Foi o que nós lemos lá no fator histórico. Mateus 24, 40 a 42. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Oh, irmão, cuidado, porque aquele que não estiver preparado, o homem vai, a mulher fica. Primeiro o homem diz que vai, é ele, né? A mulher que fica. Quando é a mulher, ela diz que é ela que vai, o marido que fica, ela é besta, né? Não, irmão, é porque aí imagina um casal, um ia estar ligado na mensagem de Jesus. Olha, a trombeta vai soar. Jesus disse: os anjos vão tocar a trombeta. A trombeta soará. Quando a trombeta soava, era um sinônimo de invasão, sinônimo de guerra. Roma, por exemplo, tocava as trombetas, como Egito e como a Babilônia. E quando a trombeta soasse, muitos estariam desapercebidos, outros estariam ligados, porque tinham entendido a mensagem de Cristo. Então o que era que ia acontecer? Estarão dois no campo, será levado um e deixado o outro. O crente atento, espiritual, estava ligado no que Jesus falava, percebia, fugia, o outro ficava, era levado. Estando duas moendo no moinho, está lá duas pessoas naquele moinho, né? Rolando aquela pedra lá nos grãos. Um estava ligado, imagina aquele. Hoje seria chamado de covarde, né, irmão? A bomba estourou, o crente, e o outro, que foi? O que está acontecendo? Era levado. Então estariam dois no moinho, um seria levado por Roma, outro seria deixado. Olha lá. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Aqui escapou. Vigiai, disse o Senhor, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso. Ninguém sabia a hora, nem Jesus de Nazaré, como homem, cumprindo a lei, ele disse: nem o Filho do Homem sabe, nem os anjos, somente o Pai. Então o dia exato ninguém sabia, mas estava prestes a acontecer, porque estava dentro daquela geração. Uma geração tem 40 anos. Jesus disse que ia acontecer. Eu não sei se vai acontecer amanhã, eu não sei se vai acontecer daqui a 15 dias, eu não sei. Eles pensavam assim, né? Eu não sei se vai acontecer daqui a 10 anos. Eu sei de uma coisa: antes de passar essa geração, vai acontecer. Então, eles ficavam ali todos os dias vigiando. Pode ser hoje? Pode ser amanhã? Pode ser, ninguém sabe, então pode ser qualquer hora. Dentro desta geração, amém? Quem está entendendo? É por isso o conceito. Por isso que Pedro fala: olha, muitos estão dizendo, cadê a promessa dele que diz que veio e nunca veio? Aí Pedro faz um paralelo. Você não sabe que um ano para com o Senhor é como 1000 dias? Vamos entender. Hebreus 10, 36 e 37. Porque necessitar de paciência, em outra tradução, perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar o quê?
Que promessa? Aí eu pego esse versículo solto, que é o versículo 36, e digo: porque, igreja de Deus, você necessita de paciência, para depois de vocês haver desfeito a vontade de Deus. No lugar de Deus ele diz que é a igreja, no lugar de Deus ele diz que é a vontade do pastor, possais alcançar a promessa. Então, quando você faz a vontade de Deus, aleluia, você alcança a promessa. Que promessa? Essa promessa aí? Não, porque Paulo, nós cremos que foi Paulo, está falando para os hebreus, onde o templo ainda estava de pé. Então Paulo estava dizendo, cremos que foi ele, que havia uma promessa. Que promessa? A promessa tem nome. Porque ainda um pouquinho é 21 séculos? Porque já se passaram 21 séculos e o povo está esperando Jesus voltar. Porque um pouquinho, breve, logo, rápido, cedo. Porque um pouquinho de tempo e o que há de vir, e não. Antes de completar uma geração, Jesus estava dizendo: eu venho sobre as nuvens. Eu já sei, tá bom? Eu já sei que tem mentes aí dizendo: irmão, eu estou acreditando que Jesus já veio como está escrito. Agora eu estou em uma confusão. Vai que não tem isso aí mesmo. Eu já estou em uma confusão na minha mente. Irmão, se isso é verdade, agora é que eu vou ficar doido. Se ele já veio sobre as nuvens, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí você vai pensar como sistema religioso: Jesus veio e eu fiquei. Não, irmão. Semana que vem você vai entender. Tenha paciência. É de glória em glória, de fé em fé. Jesus já veio e agora eu fiquei. Porque tem muitos aí dizendo que estão pregando a graça, dizendo isso. Aí vão ver a minha mensagem depois e vão pregar contra, né? Que nada, Jesus não vem ainda não, porque ele disse que quando ele vier nós vamos para o céu. Tá bom, irmão, vamos chegar lá, calma. Porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. 2 Pedro 3,7. Vou ler rápido, irmão. 3,7. Mas, Pedro falando, olha aí: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do quê? Do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então Pedro está falando do mesmo juízo que Ezequiel falou no capítulo 7, do mesmo juízo que Daniel falou no capítulo 9, do mesmo juízo que Jesus falou em Mateus 24, em Lucas. Pedro está falando do mesmo juízo sobre Israel, porque aqui é antes do ano 70, ele ainda não tinha alcançado aquele evento. Então Pedro está dizendo que os céus, que a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam, estão guardadas como tesouro e se guardam para o fogo. Fogo é sinônimo de quê? Destruição. Destruição é o quê? Juízo. É por isso que a palavra diz que os ímpios, aqueles que não foram eleitos para a salvação, eles serão lançados em uma metáfora, como Jesus fala, no fogo. Porque fogo é sinônimo de consumir, apagar, riscar do mapa, privados de ter vida eterna. Não é num lago de fogo ardente com chama, onde tem um diabo lá cutucando. Nada disso, irmão. Enxofre. 2 Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como quê? Como ladrão de noite. Como o ladrão é um ladrão? Não, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. É uma guerra, é uma invasão. Como é que o céu vai passar, irmão? O céu vai passar, é o céu cair, é pegar fogo. Lembra que Jesus falou assim como aconteceu nos dias de quem? Uma pergunta: se ele faz um paralelo dos dias de Noé com a vinda do Filho do Homem, e essa linguagem em forma de metáfora, figura de linguagem de Pedro, depois do dilúvio, a terra deixou de existir? Então depois da grande tribulação, depois da vinda do Filho do Homem, a terra também não deixaria de existir. Que conversa é essa que a terra vai pegar fogo e vai ser destruída e não vai existir mais terra?
Isso está na boca dos religiosos porque não conhecem a palavra de Deus, baseando-se nisso aqui. Não, irmão, aí ó, Pedro falou que os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. Tá vendo, irmão? Os elementos de quê, irmão? Elementos aí está falando de um conceito pactual da lei de Moisés, onde estava ainda imperando por causa do templo de Jerusalém, que ainda estava de pé. Então eles estavam ainda praticando os rudimentos da lei, baseando-se em elementos, em sacrifício judaico, onde quando Jesus viesse, na vinda do Filho do Homem, o templo seria caído e não haveria mais esses elementos, esses rudimentos, porque como o estrondo que iria acontecer, isso tudo vinha abaixo, iria acabar, é o fim. É disso que Pedro está falando. Vamos lá, olha lá. E os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Uma terra queimada deixa de existir? Deus enviou fogo em Sodoma e Gomorra. Claro que não existe como Sodoma e Gomorra, mas se eu não me engano, eu estou um pouquinho fora do assunto geográfico agora. Se eu não me engano, faz parte da Síria, lá no Oriente Médio. Pronto, para ficar mais claro, né? Tem como errar. Então o local que Sodoma e Gomorra recebeu o juízo de Deus existe até hoje, mas não caiu fogo do céu lá? Aí também em Jerusalém ia cair fogo do céu, na pessoa do Império Romano, na pessoa de Tito. Então lá onde caiu o fogo do céu em Sodoma e Gomorra, existe lá a terra. Há um tempo atrás eu ouvi um relato de uns crentes que passeia por lá, dizendo que vai buscar poder. E ele disse que chegou lá na divisa exatamente de onde era a antiga Sodoma e Gomorra e as cidades que hoje existem. É assim, ó, aqui existem plantações verdes, vida. E como se fosse uma linha separa a vida da morte. Aqui você pode plantar, não nasce nada, terra seca, infrutífera. Aqui do lado de cá você planta e dá. Porque onde Deus sentenciou em maldição, acabou, foi destruída por fogo. Olha lá, 2 Pedro 3, 12 e 13. Aguardando, os elementos seriam desfeitos em fogo, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão, vão derreter. É um juízo. Não é o céu literalmente que vai cair, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos o quê? Novos céus e nova terra, em que habita o quê? Paulo disse: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas tudo se fez. Novos céus e nova terra, a igreja, a nova aliança. Novos céus e nova terra é a nova aliança, amados. É a igreja, é os espíritos aperfeiçoados por Cristo. Novos céus e nova terra não é que vai descer um novo céu do céu e uma terra nova e você vai morar para sempre numa terra que vai descer do céu. Não existe isso. Porque a nova Jerusalém celestial é a igreja adornada de Cristo Jesus, a qual existe e somos nós. E habita nela o que? A justiça. E o escritor de Hebreus capítulo 12, versículo 28, ele diz: tendo pois recebido um reino inabalável de quê? De justiça, retenhamos, guardemos a graça de Deus, pela qual sirvamos ao Senhor agradavelmente com reverência e santo temor, amém? Só por meio do evangelho da graça, do Cristo ressuscitado, é que você consegue compreender essas verdades. Olha lá, Eclesiastes 1:4, estamos encerrando, partindo para o final. Uma geração vai e outra geração? Uma geração tem quantos anos? Vai uma e vem outra, e a terra? Mas a terra permanece até domingo que vem. Então a terra não se acaba, irmão. Você está vivendo a sua geração, que graças a Deus já passou de uma geração de 40 anos. Eu já estou chegando lá. É a sua geração. Quando você partir, vai vir a geração dos nossos filhos. Uma geração vai e a outra vem, e a terra permanece para sempre. Com guerra, com fome, com doença, tudo isso acontece porque isso faz parte da humanidade. Enquanto você estiver revestido de carne, é isso que você vai viver na terra.
No mundo tereis aflições, disse Jesus, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, porque eu sou espiritual e nós somos espirituais e somos mais do que vencedores. Então vai uma geração, vem outra geração, mas a terra permanece para sempre. Eu acredito que eu estou aqui incentivando vocês para as próximas gerações, porque apesar da idade, eu não sei quem vai primeiro, e não estou com pressa também, tá bom? Então vamos lá. Olha aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, irmão, e agora? O problema aqui é que Paulo não está falando para o judeu, é para os tessalonicenses, gentios. Mas se o julgamento é para os judeus, onde é que os gentios entram nisso? Em tudo, porque eles não tinham nada a ver com juízo no sentido literal, mas tinha a ver com a promessa da ressurreição do Espírito, olha lá. Aí Paulo diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem o filho da... Paulo sabia quem era ele? Não. Quem era o filho da perdição? Mas se essa carta foi escrita aproximadamente entre o ano 50 até 55, 52 por aí, Paulo já sabia, tinha ideia que seria um grande imperador, porque era Roma que perseguia o judeu. Ele não sabia quem era, mas ele sabia que o homem do pecado, o filho da perdição, iria se manifestar. Agora ele disse, ninguém vos engane. Alguém estava tentando enganar os tessalonicenses. Paulo disse, ninguém vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Apostasia é o quê? Apostatar-se da fé. Muitos deixaram de crer na palavra, nas promessas, que o Jesus estava vindo, e já não estavam acreditando mais, porque muitos estavam sendo enganados. Paulo disse, não, Tessalonicenses, não é assim, presta atenção. Primeiro o homem do pecado, o filho da perdição, vai vir. Hoje você sabe quem foi ele, né, irmão? Não está aí pensando que é um diabo, um ser espiritual. O homem do pecado, o filho da perdição, foi Tito, irmão. Foi ele que se assentou lá no trono de Deus, e nós vamos entender, olha lá. O qual, Tessalonicenses, segunda carta, 2:4. O qual se opõe, quem ia se opor? O filho da perdição. E se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como que? Aonde? Então o templo de Deus aqui não tinha caído ainda, porque caiu no ano 70. Paulo está falando em volta do ano 50. Então o templo de Deus ainda não tinha caído, o templo de Jerusalém ainda estava de pé. Então quando o filho da perdição, o homem do pecado, se manifestasse, ele ia destruir Jerusalém, chegar no trono de Deus, no templo de Deus. Me adore, Deus aqui sou eu. E hoje é difícil você ver isso? Não, vai na Coreia do Norte. Vai dizer que tu adora Jesus lá. Quem tem que ser adorado lá é o baixinho do cabelo quadrado. Ele é Deus lá. Deus, né? Deles. Ou ele se sente. Então, amados, era isso que o imperador romano, já era a cultura dos imperadores, se intitular deuses, homens superiores. Então ele tinha isso. Ele iria entrar, Paulo falando, antes disso acontecer, e ele iria se assentar no templo de Deus. O templo ainda estava de pé, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer com Deus. Já havia isso na história bíblica. Nabucodonosor, eu fiz tudo isso com a força dos meus braços. Faraó, Ciro, o rei de Tiro, Irão. Então, quantos homens já existiram na face da terra se intitulando Deus? Nirod ou Nirod, lá em Gênesis capítulo 11. E aqui não era diferente. O homem do pecado, o filho da perdição, iria se assentar no templo de Deus, querendo parecer com Deus. 8, oh Jesus. Então será revelado o iníquo. O iníquo era ele, seria revelado, manifesto. A quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua... Não é vida, é vinda. Então Jesus aqui não tinha vindo ainda sobre as nuvens. E Paulo estava dizendo que quando o Senhor viesse, o Senhor iria aniquilará, o Senhor iria matá-lo, destruí-lo. Agora a pergunta: Jesus soprou para matar ele? Não. Então essa linguagem de sopro ou assopro tem a ver com aquele homem que iria morrer e queria matar. O próprio Deus ia destruir, mano.
O Império Romano, em torno de 400 e alguma coisa, se não me falha a memória, acabou. Deus destruiu. E é claro que esse aqui, o iníquo, o homem do pecado, ele não passou aquele tempo, ele também morreu. Porque na vinda do Senhor, Paulo disse, ele vai ser destruído. Na manifestação do Senhor, dentro daquele próprio evento, ele tinha que ser abatido. Vamos lá. 2, 9 e 10. 2 Tessalonicenses. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Aí, ó, colocaram um S maiúsculo aqui, ó. Isso aqui, amado, não é um ser, é um adversário, porque é um adjetivo. Satanás é um opositor, é um adversário. Então, esse, né, o filho do pecado, o homem da iniquidade, a vinda dele é segundo a eficácia, poder de um adversário, porque ele seria adversário do judeu, com todo o poder. E quanto poder, né, irmão? Nós lemos na história, 70 mil soldados, e sinais e prodígios de quê? Agora, ele vinha com todo o poder porque ele era um general de guerra. E os sinais e os prodígios de mentira, quem era? Os falsos profetas que Jesus advertiu, os falsos cristos que iriam se levantar. Estava tudo, ó, em Roma. Por exemplo, Caifás. Se foi Caifás, se foi o Sinédrio, o governo judaico, que procurou César, que procurou o governo romano para crucificar Jesus, então haveria sinais, prodígio de quê? De mentira. Então esse que vinha segundo a eficácia de Satanás, ele vinha cheio de poder, em sinais e prodígios de mentira, porque muitos falsos profetas iriam segui-lo, estaria na sua comitiva, e com todo engano, olha, prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça, para os que perecem. Por quê, Paulo? Porque não receberam o amor para si. Se salvar aqui é salvação eterna, você se salva. Se salvar é livramento, fugir da grande tribulação e daquele acontecimento. 11, 12. E por isso, porque não amaram a verdade, porque não estavam atentos, porque não estavam vigilantes, por isso, quem enviou? Deus lhes enviará. Emprego do verbo do futuro, porque Paulo está pregando antes da vinda, antes da queda do templo. A operação do quê? Assim como nós falamos na primeira parte desse tema, que Deus enviou um espírito de mentira na boca dos profetas do rei Balaque, assim também na vida do Filho do Homem, Deus também enviou o espírito de mentira. Olha que coisa interessante. Assim como Deus enviou lá no tempo do profeta Micaías e do rei Josafá, o mesmo espírito que operou mentira lá, Deus estava enviando aqui agora digo, no tempo de Paulo, para aquela geração, para também operar milagres e prodígios. Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer em quê? Na iniquidade. Deus enviou a operação do erro. Não tem prazer na verdade? Iniquidade para vocês. E aí, meu irmão, nós vivemos um paralelo hoje, né? Vivemos algo parecido. O povo não ama a verdade. O povo, muitos que vão me assistir aqui, não crê nessa mensagem que nós pregamos. Eu acho que eu fui claro nesse dia, né? A palavra foi muito clara, mas muitos não vão acreditar. Então o que é que Deus faz? Operação do erro. Vai lá na igreja, o pastor joga uma polinha de óleo que comprou ali no mercado de manhã. Vai lá na outra igreja da esquina, o pastor dá uma rosa, dizendo que é do descarrego, e engana o povo de Deus, né? Porque ele corta a rosa, não transmite mais vida. Aí ele diz, a rosa vai murchar. Quando murchar é porque os demônios estão na rosa. É claro que vai murchar, irmão, cortou, vai murchar. Então o povo fica aí atrás de ampola de óleo, atrás de vassoura ungida, atrás de copo com água benzido, porque fala mal da água benta do padre.
mas fala bem do pastor que ungiu a água. Aí Deus permite a operação desses erros nesse século, porque não ama a verdade, como o nosso amado falou ali, não crê que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Deus envia a operação do erro, para quê? Para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então naquele tempo, aquele povo seria julgado antes do ano 70, eles iriam passar por tudo isso, porque no ano 70, na queda do templo, na vinda do Senhor sobre as nuvens, como sinal de juízo, julgamento para Israel, eles iriam receber, serem influenciados pelos falsos profetas, pelos mestres, pelos prodígios, pelas maravilhas que iriam ocorrer naquele tempo, simplesmente porque eles não amavam a verdade. Ame a verdade para não ser enganado. Você está aqui ouvindo essa palavra é porque Jesus te ama e Ele quer que você ame essa verdade, amém? Tem mais, irmão? Apocalipse 22:12. E eis que cedo venho. João está preso na ilha de Pátimo antes do ano 70. Está bem próximo ali, vai acontecer. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. Próximo, Hebreus 10:30. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é o quê? Eu darei a recompensa, diz quem? Diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu? Julgou ou não julgou? Julgou. E nós encerramos aqui nesse dia, Hebreus 12:29. Porque o nosso Deus é um fogo. Aí os elementos se desfazendo em fogo. Nosso Deus é um fogo consumidor. Ele veio para Israel. Jesus não vai vir fisicamente como as pessoas pensam. A promessa para os eleitos de Deus, esses que estão vivos, porque os que já partiram já estão com o Senhor, já foram para a eternidade. As promessas agora para os eleitos, para nós que somos filhos de Deus, é quando este corpo corruptível, mas isso é semana que vem, se revestir da incorruptibilidade, o mortal será absolvido e nós seremos revestidos da imortalidade, ganharemos um corpo glorificado e estaremos para sempre com nosso Deus. Já foi decretado, irmão. Jesus não vai vir te buscar. Por quê, irmão? Porque Ele já te encontrou. Tu é um espírito com Ele, Ele habita em você. Amém? Graça e paz.